E aí galera, fazer um vídeo agora de noite, né, para falar sobre o óleo, né. Eu tô aqui na primeira troca de óleo do carro, né, dos 1000 km, né. Eu fiz isso, na verdade o carro tava com 1100, né, 1000 e pouco, né. Lembrando que o meu marcador, o zero dele na verdade é 120, né. 120 km dele é o zero, né, é o que começou a andar, né. Então o carro já tá com uns 1200 km rodado quase, né. Eu fiz a primeira revisão, né? Duas coisas que eu só uma consideração antes de falar do óleo, né? Falar da regulagem de válvulas, né? Eu fiz uma regulagem de válvulas com 3 horas de funcionamento aproximadamente, né? Depois que eu tive o problema de superaquecer o motor, né? E nesse funcionamento inicial, né? Nessas primeiras 3 horas de vida, o motor perdeu a regulagem de válvulas por completo, né? E eu tive um caso que a temperatura do óleo foi muito alta e a pressão baixou a ponto de acender a luz, né? No caso, a temperatura de óleo que chegou no meu máximo teórico, que seria 130, né? Que até alguns preparadores falam que a temperatura ideal do motor preparado é justamente 130 graus, que é a temperatura onde ele tem as menores folgas, a melhor performance, né? Mas para o dia a dia não é saudável, né, uma temperatura dessa. O ideal é que a temperatura seja do óleo acima dos 100 graus para um carro normal, né? Que seria a temperatura que evaporaria, né, a água, o vestígio de gasolina do óleo, né? Tanto é que se tu anda muito em uso severo, né, trecho urbano, anda um pouquinho, desliga, os carros frios, o carro nem esquenta direito. A tendência do óleo, até o respiro do óleo fica visivelmente sujo, né? Que aquela água que vai criando, vai passando pro óleo, não se dissolve, né? Mas o ponto que eu queria comentar aqui, né? É a regulagem de válvula dos 1000 km, né? Na hora que eu regulei as válvulas, além de, claro, o barulho do carro mudar, né? Ficar mais silencioso, né? É notório na pressão do óleo. A pressão do óleo vai subir aí umas 300 gramas, até uns meio quilo mais ou menos aí. Você vai ganhar de pressão de óleo, né? Um ponto que realmente perde muita pressão de óleo é a regulagem de válvula, né? Então, no meu aqui em marcha lenta com motor quente, ele fica mais ou menos 1,5 kg, né? Não dá para saber a exatidão aqui, né? Óleo, né? O primeiro óleo que eu usei aqui, que foi o Mobil, né? O 15W40, né? Semi-sintético, né? Pegando pelo manual da Kombi, tá? Da última Kombi a ar, né? Porque teve Kombi aí a motor a água também, né? Outro motor totalmente diferente, né? E agora estou no 10W40 da Ravoline, né? A consideração que eu queria fazer tá aqui no vacuômetro, né? Um diagnóstico que o vacuômetro permite, né, fazer, né? Em relação à qualidade do lubrificante, né? Então, em marcha lenta com motor quente e marcha lenta, com o Mobil, né, aqui eu tinha um valor mais ou menos de 0,7,5, né, 0,75 kg, né, em certa condição, né. Na verdade, não é uma ciência muito exata esse marcador, mas era mais ou menos isso que eu tinha. Com o Ravoline, ele diminuiu um pouquinho, né? Ficou em mais ou menos 0,7, né? Com o motor levemente aquecido, né? Com o motor aquecido também ficou um pouquinho mais baixo, né? Não é uma ciência exata porque isso aqui oscila de acordo com a carga que você vai estar usando no motor, a rotação também interfere nisso aqui, e a própria temperatura do óleo, né? Também vai interferir no vácuo que você vai ter, né? Porque a temperatura do óleo, né, interfere na lubrificação dos anéis, né? Então, teoricamente, quanto melhor lubrificados os anéis, melhor vai ser a vedação e maior vai ser o vácuo. Então, teoricamente, um óleo de baixa qualidade aí proporcionaria um vácuo menor, né? Até um dos diagnósticos que você pode fazer, né? Um lubrificante de baixa qualidade, você vai ter menos vácuo, né? E o que eu estou dizendo aqui no Ravoline, a impressão que eu tenho é que ele ficou com um vácuo um pouquinho menor do que o Mobil. Isso quer dizer que o Ravoline é pior? Não. Porque eu estou comparando óleos e especificações diferentes. Que eu estou comparando um 10W40 com um 15W40. Então, não dá para dizer que um é melhor que o outro.
Mas o motor tá funcionando bem, né? Na temperatura, eu sinto assim então, os dois mantiveram a mesma temperatura, né? Eu esperava que o Ravoline fosse deixar a temperatura um pouco mais baixa, né? E realmente até tem essa impressão que a temperatura fica um pouquinho menor. Mas é muito pouca coisa, não vai chegar a uns 3 graus aí de temperatura não. Porque realmente não dá pra dizer com certeza que ele não é bem graduado esse marcador, mas é uma coisinha de nada só de temperatura menor que eu sinto no 10W40, né? Que corresponde à teoria aí, né? De que um óleo mais fino vai ter uma queda de pressão mais rápida, né? À medida que a temperatura sobe, né? E isso vai fazer o radiador de óleo funcionar mais cedo e ele vai trocar calor mais rápido e vai trabalhar mais frio, né? Então, só para título de curiosidade, né? Depois de rodar um pouquinho na estrada, né, e pegando na estrada, meu motor tá ficando mais ou menos uns 80 graus, né? Tá ficando entre os 70 e 90 aqui, né? E quando eu começo a pegar um trânsito mais pesado, ele tá ficando mais perto do 90 aqui, né? Que medindo com o termômetro a laser lá atrás, né? Isso aí vai dar eu medi lá uns 82 graus, 85. O que tá... Para a temperatura do motor tá ótimo, né? Eu só fico com um inconveniente que nessa temperatura o óleo realmente ele não se limpa tão bem. Então, não é um inconveniente de estar andando com óleo frio. Mas abaixo de 100 graus, né? Então, como abaixo de 100 graus, aí você não vai ter aquela evaporação de toda a água que vai contaminar o óleo, né? A própria água que vem do combustível, o resíduo de combustível, né? Não vai se limpar tão bem. Então, quando denota aí que você vai ter que fazer trocas de óleo mais regularmente, né? Eu estou começando a pensar em colocar um óleo W30 aqui, né? Talvez um 10W30, alguma coisa assim. O manual permite fazer isso, né? E teoricamente um óleo mais fino vai reduzir a temperatura ainda mais, né? Só que talvez possa ver que eu começar a ter uma redução maior ainda do vácuo aqui, né? Então é basicamente isso que eu tenho feito no meu carro aqui, usando de óleo, né? Provavelmente eu vou continuar no 10W40, né? Nessa faixa aqui. Talvez a próxima troca só troca de marca, né? Talvez eu pegue volte para um Mobil, né? Tem um Mobil que é para diesel e também pode ser usado em motor a gasolina, pela especificação. E eu acho que é um 15W40, né? Mas mantendo nessa faixa aí, né? Porque o manual da Kombi moderna ele fala assim: você pode usar o óleo 5W40, 10W40 ou 15W40. Qualquer um dos três. E eu tô nessa faixa aí, né? Eu vou tentar manter no 10W40 ou 15, entre esses dois aí. Aí é só essa consideração aí, né? Então assim, existe até um mito que você não pode usar óleo sintético, óleo semissintético nesse motor, né? Você tem que usar o óleo mineral, né? O manual da Kombi fala que você tem que usar semissintético, né? E até eu tenho um canal gringo, né, que eu gosto muito, que é o Project Farm, né? Projeto Fazenda, né? Se for traduzir diretamente, né? Que ele até testou, né? Pegou um trator dos anos 50, que ele tem lá 50, 60, e botou óleo sintético, né? Por causa daquele mito de que óleo sintético vai fazer vazar os retentores de motor antigo, né? Então, ele provou que não vazou nada. Ele usou várias dezenas e dezenas de horas de uso e não vazou nada. E em falar em horas de uso, meu motor está com aproximadamente 60 horas no momento, né? O urímetro não deixa ele, não botei no painel, né? Ele fica lá atrás, né? Porque ele é um pouco barulhento, né? Ele fica fazendo um tic-tac, tic-tac. Eu não gosto desse barulho, então deixei lá no compartimento do motor mesmo, né? E basicamente é isso aí, né? Era isso que eu tinha para comentar do óleo, né? Realmente é tentador, né, usar um óleo 30. Talvez até possa fazer essa experiência. Tem gente que usa o 20W50. Não tem problema. Nos manuais dos Fuscas, né, também falava no 20W50, né? Tá no manual do Gurgel também usava o 20W50. E no meu motor antigo também, eu também usava o 20W50.
eu não vou usar esse óleo nesse motor, porque um óleo mais grosso, ele vai demorar mais para a pressão cair. Demorando mais a pressão cair, o que vai acontecer? O motor ele vai sempre procurar aquela pressão de equilíbrio, né? De 1 kg, entre 1 kg, entre 1 e 2 kg, né? Vai sempre procurar aquela pressão de equilíbrio. Para ele atingir essa pressão de equilíbrio com um óleo mais grosso, com 20W50, a temperatura vai ter que subir mais. Então, um óleo 20W50, por um lado pode até ser bom, porque o óleo esquentando mais, ele se purga de toda essa água que eu estou tendo problema aqui, né? Do motor não está esquentando tanto quanto deveria, né? Porque na temperatura de 80, 90 graus, nessa faixa de 80 graus, ele funciona muito bem. Só que não se livra tão rapidamente da água, né? Enquanto se o óleo usasse um óleo mais grosso, um pouquinho, ele esquentar um pouquinho mais, esse aquecimento ia livrar de todas as impurezas do óleo, né? Que podem evaporar, né? Tudo que for evaporável, assim dizer, seria evaporado. E é uma questão assim de equilíbrio. Não adianta botar um óleo fininho, né? Que nem a minha tentação de colocar um óleo 30, né? E ver a temperatura cair mais ainda. E também não adianta colocar um óleo bem grossão, que aí o motor ia esquentar demais, né? Tem que ser um certo equilíbrio aí, né? Então, assim, com óleo 30 vai funcionar? Vai. Com 40 vai funcionar? Vai. Com 50 vai funcionar? Vai. Então, assim, é a questão de cada um, né? Cada motor é um motor, né? E o ideal que eu sempre recomendo é assim, ó, instala os dois marcadores, né? Temperatura e pressão. E você acompanha teu motor. É a melhor coisa que você faz, né? Não adianta ir chutando, né? O ideal é que você tenha algum número de referência. E aí você podendo acompanhar a temperatura e pressão, é o melhor dos mundos, né? Porque aí você fica respaldado aí na tua decisão de botar um óleo mais grosso ou mais fino, ou ir atrás de algum problema que possa acontecer no motor, né? Que eu escolhi esses 3 marcadores para o seguinte: esses 2 me mostram o que está acontecendo no miolo do motor, e esse aqui me mostra o que está acontecendo nas câmaras de combustão. Que esse aqui me permite diagnosticar uma válvula presa, me permite diagnosticar um problema de ignição, várias coisas que eu posso diagnosticar, né, com esse bichinho aqui, né, com vacuômetro, né? Ele está ligado abaixo do carburador, né, que é o ponto que eu julgo ideal, né, que eu já comentei isso, né. Que muita gente liga naquela cápsula de avanço, mas aquela cápsula de avanço, quando o motor está em marcha lenta, ela praticamente fica fechada, né? Então, ao invés de você ter um vácuo alto, que nem eu tenho aqui quando está na marcha lenta, você acaba se medindo um vácuo baixo, que é justamente porque a cápsula está medindo o vácuo da cápsula. Nessa condição de marcha lenta, a cápsula não está funcionando, o vácuo dela é baixo, porque a borboleta tampa o furo que vai para para a cápsula de avanço. Mas é isso aí então, por enquanto, né? Ainda falta muita coisa para fazer no carro, né? Mas ele tá andando e eu vou terminando aos poucos, né? Até a porta aqui, né? Um vídeo à noite, né? Mas é isso aí. Não vai dar para filmar, né? A luzinha de teto que eu coloquei, né? Ainda falta colocar uns tapetes. A regulagem do freio é uma coisa que ainda estou me batendo, né? Porque eu regulo, não dá 2, 3 dias, ele já meio que perde um pouquinho da regulagem. Acho que as sapatas estão se assentando ainda, né? Então nos primeiros 900 km eu tive muito barulho de freio, né? Mas é isso aí, né? O vídeo tá bem longo já. Para até não me alongar muito mais nisso aqui. Mas é isso aí.